Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Bom Bom dia, dia, professor. sim. Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, um esclarecimento da prova, tá? Eu tinha combinado com vocês que eu faria 18 questões, né? No caso, a prova valendo 9, cada uma valendo meio ponto. Só que na hora de colocar ali a pontuação, eu não estava conseguindo fazer com que cada uma valesse meio ponto. E aí, como eu queria liberar a prova para vocês fazerem ali no horário da aula, já estava até passando, né? Acabou a gente fazendo 9 questões, tá? Mas e aí, me conta o que vocês acharam? Eu acho que estava tranquilo, assim, né? Até teve umas coisas que a gente viu, bateu bastante, acabou não caindo. Mas, no geral, eu já dei uma olhada nas notas, eu vi que o pessoal foi bem. Então, acho que o grau de dificuldade não estava assim... Tava suave, né, gente? A prova? Eu achei tranquilo. Tava tranquilo? Eu acho que eu fui bem. Eu fiz ela meio correndo porque eu tinha que sair viajar, mas eu acho que eu fui bem. Tá. E vocês já conseguem ver a nota ali? Eu tinha alterado para liberar para vocês o feedback. Não sei se Não, ainda não. Acabei de olhar. não deu certo. Tá. Não tá Então, permitido para revisão. Ah, tá. Então depois eu vou ver o que foi que deu ali que não porque eu achei que já era para vocês conseguirem ver. Mas outra coisa, gente, quem perdeu, a maioria de vocês fizeram, né, assim, a prova. Mas eu vi que algumas pessoas acabaram perdendo o prazo, né? E aí eu fui conversar na coordenação, né, sobre como é que tem que fazer e como no caso a prova já encerrou, quem perdeu tem que solicitar a segunda chamada, mandando um e-mail para a secretaria. Daí, eu não sei Não como acredito que teve gente que não fez uma semana para fazer. teve gente que não fez, aí eu não sei, né, gente? Eu sei que esse período também é totalmente atípico para todo mundo, né? Então tá todo mundo se adaptando, a gente não sabe o que pode ter acontecido, né, com as pessoas, assim. Espero que nada de saúde, né? Porque até então a gente tem que agradecer de estar aqui, todo mundo, de certa forma, saudável, né? Nesse contexto que a gente está. Então, mas até queria também esclarecer outra coisa para vocês das nossas avaliações. Eu vou postar isso lá no AVA para deixar mais claro, tá? A gente tem a avaliação N1, que é a prova ali online, ficou valendo 9 pontos, e 1 ponto foi de atividade extra que a gente passou, tá? A atividade desse 1 ponto, que eu vou cobrar para N1, é aquela atividade do texto para prevenção de diarreia e pneumonia, tá? E aí, tá valendo 1 ponto. A N2, a gente só vai ter a prova, valendo 10. E a N3, como a gente já havia conversado lá no início, e agora, na verdade, a gente vai ter que adaptar um pouquinho. Eu já tinha falado dessa ideia da gente fazer microatividade, né, pequenas atividades ao longo do semestre, assim, conforme as aulas que a gente for tendo as aulas, aí vai ter sempre uma atividade. Inclusive, acho que já tinham encerrado o prazo, eu vou aceitar, eu vou colocar um prazo X para todo mundo enviar todas as tarefas que quem tiver com atraso para N3. E também vou deixar isso no AVA, quais vão ser as atividades valendo, né, no caso, esses 10 pontos, que vai ser a soma de várias atividades. Inclusive, tem atividade na N3 também vai entrar a atividade que a gente fez dentro da sala de aula, que foi da aula 1 e da aula 2. Aí quem perdeu, quem não pôde ir, no caso, né, vai ter que me procurar, professora, porque eu tenho aqui essas atividades dos primeiros encontros, né, eu tenho aqui em casa, assim, material físico, né. Daí quem não pôde ir por algum motivo, né, e também não estava sabendo desse critério de avaliação, a gente tem que repensar aí, me fala, professora, eu perdi esse primeiro dia, eu perdi o segundo, que eu passo uma atividade para substituir. Que a minha ideia não é prejudicar ninguém, né, até a ideia era fazer, no caso, a nossa N3 também, a gente ia ter relatório de aula prática, né? Só que nesse contexto, né, fica inviável a gente, assim, esperar por isso para ter
para ser uma atividade avaliativa, né? Eu espero que a gente consiga fazer a prática, a gente tem ali a possibilidade, né, de agendado umas aulas extras para julho, né? Eu espero que até lá esteja, sim, tudo certo. Nós estamos no dia 15 de maio. Mas são coisas, como são coisas também que tá foge do nosso controle, né? Por isso que a nossa N3 vão ser sempre essas microatividades. Eu vou, mais uma vez eu falo, vou postar para vocês quais vão ser essas atividades que vão compor a N3. E vou estabelecer o prazo lá para, inclusive, quem precisar me enviar o que está atrasado, tá? Aí, gente, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a aula, né? Aí, se cortar a nossa aula aqui do 40 minutos, que esse Zoom ele é meio de lua, assim, tem dias que eu falo 2 horas e ele não corta ninguém. E tem dia que corta, eu não sei o que que acontece. Eu acho que é o horário. Mas se a gente cortar aqui, vocês vão direto lá e entram no link 2. Eu fiz esses 2 links para não correr o risco de perder uma gravação. Porque no final que termina, né, ele salva o vídeo automático para eu subir lá para vocês. Então, assim, acabou aqui os 40 minutos, corram lá no AVA e cliquem ali no link 2 para a gente continuar. E se for necessário, depois aí a gente faz mais um link, tá? Para continuar. E aí a minha ideia é que a gente fale da aula hoje. Vou dar aula hoje sobre qualidade do leite. E no final a gente comenta da prova. Daí eu mostro para vocês ali, né? Tá certo, gente? Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês. Então, gente, né, hoje já, na aula passada, a gente estava falando sobre a questão de como que o manejo nutricional interfere na composição do leite, né? Eu expliquei para vocês ali sobre a questão de que não é tão simples, por exemplo, alterar a proteína da dieta, a proteína do leite, né? Já a gordura é um pouco mais sensível. E pela essa aula que passou, né, a gente já entendeu assim que esses quesitos, né, tipo gordura e proteína, eles são assim, né, né, os sólidos do leite, eles têm um fator muito importante para o produto, né, o produto em si. E aí hoje, inclusive, ele é assim requisito ali também da qualidade, né? Existe ali as normativas que você precisa produzir no mínimo 3% de gordura, né, no leite, tem uma quantidade também mínima para proteína também. E aí, já pegando ali um pouco, como a gente falou, da composição do leite, hoje a gente vai falar sobre, com relação à qualidade do leite, né, e principalmente, a gente vai dar uma ênfase grande aqui, sobre como que o manejo de ordenha, ele influencia na qualidade do leite, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre como é que mede, né? Quais são os parâmetros, assim, os principais da indústria. Vou explicar um pouco para vocês das instruções normativas, né? E vamos falar de mastite, que é o principal vilão ali da qualidade do leite quando a gente pensa, e sobre o manejo de ordenha em si, como que ele vai influenciar e se encaixar com toda essa conversa de hoje. Então, né, gente, vamos, assim, para começo de conversa, né? Eu sou uma defensora muito grande do consumo de leite, de lácteos, né? E o que a gente vê hoje em dia, né, assim, uma série existe uma grande pressão, assim, dos consumidores com relação ao produto, né? A gente teve muita questão também sobre quem acompanha um pouco, assim, as mídias de leite, sabe que aconteceu alguns anos atrás muitos escândalos também com relação a fraudes no leite, né? A gente vai falar também um pouco disso, né? Mas o que eu quero dizer, assim, que uma coisa fundamental, né, quando a gente pensa em qualidade do leite, né, que existe essa grande necessidade, assim, da gente se adequar a atender ali, né, a pressão dos consumidores. Só um minutinho, gente. Telefone aqui de casa.
É uma merda isso aqui. Peraí, vou até desligar. Então, gente, é uma coisa assim que eu acho que é interessante a gente falar, porque quando a gente pensa assim em consumidores, né, hoje em dia a gente vê que vai ter existe uma defesa também muito grande pelo não consumo do leite, né? Assim, todo um apelo com relação ao bem-estar animal, né? Com relação a que o leite faz mal para a saúde, né? Então tem todo a gente sabe que existe a questão da intolerância à lactose, da alergia à proteína do leite, né? Mas que não são todos os casos. E, assim, o que eu acho interessante, assim, quando a gente pensa no negócio de consumidor, é que você gostando ou não, né, assim, de leite, não sei qual que é a filosofia de cada um, mas uma coisa que a gente tem que reconhecer é que o leite ele é um alimento, assim, muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito, seria, não sei se é essa palavra, seria democrático, no sentido, assim, que o consumo dele, né? Se a gente consumir ali 3 porções, pelo menos, de leite derivado, né? A gente tem ali a nossa quantidade de cálcio que a gente precisa por dia, né? E isso aí, claro, é muito debatido. Tem nutricionista que fala que não, né? Que na verdade a gente não absorve, que a gente não absorve esse cálcio tão fácil do leite. Vai ter sempre as polêmicas, né? Mas por recomendação, a OMS ela declara assim, né, a importância que esse alimento tem do ponto de vista nutricional. Né? Então, existe isso, ao mesmo tempo que existe o pessoal que pressiona por não consumir, né, mas eu acho que ele é um alimento assim ele é de certo ponto de vista assim, é das maneiras mais baratas de você, né? Claro que ele não está mais tão barato, mas seria isso, o preço dele ele consegue estar na mesa de todo mundo, né? Claro que uns vão, dependendo do seu nível de renda, né? Você vai consumir mais, vai ter uma diferença, mas existe esse produto, ele mais ou menos tenta se adequar, né? A todo mundo, assim, de uma forma geral, assim, de sociedade. Então, e isso faz, né, com que, assim, tanto esse importância nutricional que o leite tem, né? Então, a gente precisa que, uma vez que ele é importante para a saúde, ele precisa se ajustar do ponto de vista de qualidade. Né? Então, quando a gente pensa nas instruções normativas, o objetivo dessas instruções, né, que se organizaram, é mais ou menos sempre para fazer o quê? Para manter o nível de qualidade e aprimorar também. Né? Tem muitos casos precisa se aprimorar. Então, para começo de conversa, né, a gente poderia definir assim o que é um leite de qualidade. Então, leite de qualidade tem seguintes classificações. A gente pode pensar que é um leite livre de agentes patogênicos, não tem resíduo de antibiótico, de pesticida, tem uma reduzida contaminação bacteriana, ele tem um sabor agradável, ele tem uma adequada composição ali de gordura, de proteína e uma baixa CCS, que depois a gente vai ver o que é isso, né? CCS está bem ligado ali à questão de mastite, nós vamos entender o porquê. Mas aqui entendam nesse slide, né, que a mensagem é o seguinte, gente, que o manejo, a qualidade do leite em si, ela depende, né, de como que, primeiramente, assim, o jeito que a gente obteve esse leite dentro de uma propriedade, ele é fundamental, ele é crucial para a questão da qualidade. Então, ele responde muito, assim, depois, depois que a indústria, depois que o leite sai da fazenda, claro que vai ter a questão de como que esse leite foi transportado, quantas horas que demorou para chegar até a indústria, mas o que mais leva em consideração, do ponto de vista que mais responde à qualidade, é a forma que ele foi obtido. Então, desde assim, os animais, a condição de saúde deles, é muito importante que eles que seja de animais saudáveis, né?
o nível de higiene da ordenha, nível de limpeza de equipamentos, tanto faz se vai ser a ordenha, qual é o tipo de ordenha que você utiliza, se é mecânica, se é manual, porque sim, a ordenha manual ela é realidade. Não digo na região de vocês, talvez tenha, talvez vocês conheçam, né, gente que ordenha à mão, é um negócio mais rústico, mas assim, em várias regiões do Brasil é uma realidade. Então, saibam disso, né? Inclusive tem ordenha manual que consegue ser mais limpa do que a mecânica, e depois a gente posso explicar um pouco melhor para vocês, né? Que quanto mais equipamentos a gente coloca, maior vai ser o nível de cuidado que a gente tem que ter. Então, a qualidade do leite, né, além da condição de higiene, saúde dos animais, a condição de higiene que esse leite é produzido na fazenda, e depois, como é que ele é armazenado, por quanto tempo ele fica, a temperatura que ele vai se manter armazenado, tudo isso ele vai ser importante, ele é fundamental. E aí, lembrando, né, que o fato do leite ser, né, o leite, a maior parte dele é água, né? Então, assim, é apenas como se a gente pudesse também definir, né? A gente podia dizer que é uma mistura de nutrientes que está dissolvido em água, né? Então, tem mais ou menos de 12 a 13% que é extrato seco, né? E a gente tem essa característica, né, de gordura, proteína, lactose, que a gente viu na última aula, questão de minerais e vitaminas, né? Mas, assim, esse fato do leite ser rico em nutrientes, né, é justamente também o que leva ele a ser um importante meio de cultura. Então, por ele ser um importante meio de cultura, né, o que vai acontecer ali, dependendo da temperatura que o nosso leite vai estar, ele vai, né, assim, vai acontecer a proliferação bacteriana natural, né? Mas enquanto menor a temperatura que ele está, tem a temperatura ideal para que isso aconteça de forma lenta, né? Então, e a quantidade, e essa proliferação bacteriana que acontece depois, horas depois ali, após que o leite for ordenhado, depende muito de como foi a condição da higiene que a gente fez a ordenha. Então, assim, quanto menor a contagem bacteriana total, menos bactérias ali vai ter, né? Vamos dizer, mais limpo estava ali a hora da ordenha. E a atividade, né, de proliferação dessas bactérias no meio de cultura, ela vai se dar da forma mais lenta, né? Hoje, então, a gente vai falar sobre duas coisas. A gente vai falar bastante, né, dessa contagem de células somáticas, né, que ela tem muito mais a ver com a questão de mastite, e a contagem bacteriana total, que também se relaciona com a mastite de uma forma um pouco mais indireta, mas ela tem muito mais a ver com higiene. E, assim, já falando assim, então, um pouco como a gente já entendeu, né? Condição de higiene, a condição de saúde dos animais, né? Que é importante. Existem algumas principais falhas que a gente podia listar, né? Que é infecção intramamária, alimentação também pode influenciar, até a questão do bem-estar dos animais também, assim como o pré e pós-DIPEM, né? Que esses termos pré e pós-DIPEM seriam referentes a uma limpeza que a gente faz no teto pré antes da ordenha e pós depois da ordenha, e eu vou falar depois um pouco sobre qual que é a importância de cada um desses. Ó, gente, essa reunião vai terminar em 10 minutos, tá? Quando terminar, vão lá pro link 2, que eu vou estar lá esperando. E outra falha principal, que é a armazenagem do leite, né? Então, aqui, gente, eu vou, assim, explicar um pouco resumidamente sobre essa questão das instruções normativas, né? Então, assim, a gente sabe que existem iniciativas ali que vêm há um certo tempo, né? Tentando regulamentar isso, né? Para quê? Para manter um padrão de qualidade do leite, né? Então, assim, eu vou falar dos principais pontos, né? E a gente vai falar do mais atual também. Mas o que eu posso dizer para vocês, assim,
contar uma história resumida, né, que antes de 2002 já se vinha as iniciativas em tentar, né, organizar a legislação, como que tem que se proceder, já tinha ali o decreto do RISPOA, né, mas em 51 saiu a primeira instrução normativa, que ele é como se fosse assim, um marco inicial, né? Então, esse marco inicial, ele visava assim, como eu falei para vocês nessa aula, a gente vai falar muito de CBT, né? Que é a contagem bacteriana total, ou também ela pode ser chamada de CPP, que é a contagem de placa padrão. É a mesma coisa. E também de CCS, que é a contagem de células somáticas, né? Essa normativa, desde 2002, né? Em 2002, a gente já tinha, assim, uma classificação diferente para os tipos de leite que chegavam na indústria. O leite poderia ser classificado em leite tipo A, leite tipo B, leite tipo C, dependendo da questão da quantidade de CBT, de CCS, do nível, né, em como ele foi obtido. E essa instrução, né, ela tinha a ideia seguinte, eu até achei, eu lendo assim aquelas matérias antigas falando da expectativa, né, de como que seria a aplicação dessa instrução normativa 51, eu achei muito curioso assim, porque eu acho que eles foram muito audaciosos assim, porque lá nessa instrução normativa 51, eles já tinham assim uma meta de em 2005 a gente vai ter, a meta é ter a CBT em 100 mil unidades formadoras de colônia. E, gente, esse número é muito audacioso. E até nessa de 51, ele fazia, a menção era fazer assim, que cada região do país, né, ela tinha um prazo para se adequar. E aí, só que quando foi chegando ali para 2005, né, aí foi vendo que não é bem assim, a gente não vai conseguir essa meta tão fácil. Então, aí se estendeu por mais meses, e aí foi se estendendo. E aí veio a de 62, e a de 62 também teve algumas alterações, a regulamentação também da questão das provas de se fazer, de se coletar, né, veio questão de resíduos de antibióticos também, mas ela também prorrogou mais ainda a questão de se adaptar, né, à instrução, essa contagem de bactérias, né, e de CCS também. Então, todas essas instruções, elas foram vindo assim, aí em 62, aí essa de 62, que aconteceu em 2011, né, ainda disseram assim, não, então, no máximo até 2016, a gente vai ter. Como viram que em 2011, mais ou menos 80% do leite não estaria adequado a essa nova legislação, que é super rígida no sentido assim, como é que eu posso dizer? Ela é rígida, não é que é como se fosse assim, a rigidez que eu encaro dessa instrução normativa é querer as coisas assim de um dia para o outro, entendeu? E ainda mais, não haver um preparo técnico adequado para se chegar no resultado que se almeja, entendeu? Eu comparo mais ou menos assim, vou dar uma comparação, vamos dizer, eu hoje, se eu resolver amanhã correr uma maratona, como é que eu vou me sair? Eu vou ser muito ruim, assim, eu vou dar meia volta, né, e vou ficar, não vou ter condição, porque eu preciso do quê? De um preparo antes, né? De vez em quando, a cada 3 meses me dá uma doida, eu quero correr, aí eu vou e dou uma volta e corro, só que depois eu paro e nunca mais faço. E são coisas que exigem, assim, exige um processo, né? Então, essa questão do leite, eu encaro muito dessa forma aqui. Existe uma meta audaciosa, né, de se reduzir essa contagem bacteriana, mas ao mesmo tempo falta muito a questão de um acompanhamento, né? Porque, como a gente falou lá no início, a parte mais importante da qualidade do leite, onde mais vai responder, é fazer um adequado manejo ali na fazenda. Então,
a gente sabe assim que a maioria, né, da produção de leite no Brasil, assim, ela carece disso, ela carece de uma assistência técnica adequada. Então, isso dificulta muito você querer ter uma meta muito audaciosa, mas ao mesmo tempo não fazer por onde. Então, eu acho que esse aqui é um grande, na minha crítica nessa eu entendo que a iniciativa é interessante, claro que a gente tem que se adequar, né? Só que para isso a gente precisa, assim, é passo por passo, né? Não assim essa de 2002 que já queria, né? De um dia para o outro eu vou ter um leite com uma contagem muito baixa de bactéria. Então, aí eu acho que ao longo do tempo a legislação foi se dando conta de que não dava para ser tão drástico assim, né? E eles foram se readequando, né? Até que hoje a gente está, né? Eu vou falar para hoje, por exemplo, a gente hoje pelo novo decreto, né? Que é esse que saiu, ele saiu em 2018 para começar a vigorar em 2019. Então já começou a vigorar, se eu não me engano, foi outubro de 2019. E hoje eles já estão falando de uma CBT com 300 mil unidades formadoras de colônia. Então, quer dizer, eles diminuíram um pouco a expectativa ali comparado, foram vendo como é que funcionava na realidade, sabe aquilo, expectativa versus realidade, e a coisa foram vendo que não era bem assim, né? Então, só para vocês, eu trouxe aqui a Instrução Normativa de 62 ali, né? O quanto que ela imaginava que esse número, né, de CCS e de CBT, como que seria para a região sul, sudeste, centro-oeste, né? Então, havia esse plano, viu? Que, assim, que tinha um prazo, né? De 2018 a 2012, para essa região do Brasil, a quantidade vai ser, a quantidade bacteriana total vai ser de 750 mil. Aí em 2014, vamos baixar para 600, né? Aí em junho, 300. E aí a expectativa era que em julho de 2016 a gente tivesse aqui, né, na região sul, sudeste, centro-oeste, tivesse 100 mil. E qual foi a realidade desse último decreto? Fechou ali em 300 mil. Então, quer dizer, existe um atraso muito grande em se cumprir essa legislação. Ela é rigorosa e, ao mesmo tempo, assim, eu acho que o principal, ela não se discute meios de como é que a gente chega nesse resultado, assim. Tá acabando aqui, gente, eu vou finalizar e vou para outra gravação, que a gente vai falar sobre a instrução de agora. Vou finalizar isso aqui.